mas nós ainda não sabemos muito sobre adoecimento mental. A mente também tem um resfriado, uma gripe, uma infecção. A mente adoece. E nós podemos chamar todas essas doenças da mente de loucura. Hoje não é bem um termo muito adequado. Não é politicamente correto. Mas você entendeu. Porque se você perguntar na sua família, entre os seus amigos, quem precisa tomar um remédio para dormir, você ficará assustado. O uso de medicamentos controlados que geram dependência química. Esse uso hoje é gigantesco. Crianças estão sendo medicadas com 7, 8 anos de idade. Com um único diagnóstico: hiperatividade. Então, se a criança é mal criada, hiperatividade. Se ela é sem educação, hiperatividade. Se os pais não ensinaram para ela princípios, é hiperatividade. E elas tomam remédios controlados. Percebe-se uma ansiedade em todos. Uma imensa dificuldade em dormir. Desligar. E aqui eu falo do WhatsApp. As pessoas marcam férias e para reservar um hotel, para reservar qualquer coisa, a primeira pergunta é: tem internet? Porque eu não consigo tirar férias e relaxar se não tiver internet. E aliado a isso, a essa síndrome da ansiedade, dos distúrbios emocionais e psíquicos, nós temos o caso mais grave. E é quando a pessoa perde todas as referências. Ela não consegue mais, é como se ela não tivesse mais a bússola interior. Ela não consegue mais determinar norte, sul, leste, oeste. E a própria vida perde sentido. Então, a morte se torna a única opção. Se nós temos esse conteúdo de luz, que é o Evangelho, a luz do Espiritismo. O Evangelho restaurado, esclarecido, recuperado pelos princípios espíritas. Como que nós vamos manipular no sentido de tratar, de cuidar, não no sentido pejorativo, negativo. Como que nós vamos adequar pedagogicamente esse conteúdo para que isso se transforme em algo que possa ajudar efetivamente as pessoas? Para que essa mensagem de fato melhore a qualidade espiritual da nossa vida. Qualidade de vida espiritual. Porque se há algo que as estatísticas já demonstraram, é que qualidade de vida material não é garantia
não é garantia de que nós vamos querer viver. De que nós encontramos um sentido. De que eu vou estar em paz comigo mesmo. Porque muitas pessoas suicidam. E questões materiais não são problema para elas. Mas os espíritos que dirigem a nossa evolução sempre vêm antes de nós. Na década de 80, final da década de 70 para a década de 80, nós vivemos o auge da tecnologia. Não precisa dizer isso, que eu estou em Austin. E eu não vou precisar citar Dell, a companhia, Dell, Motorola. Foi o grande crescimento de tudo isso. Então as pessoas estavam otimistas. Porque o mundo parecia uma grande oportunidade. Nessa época, o espírito Emmanuel começa a ditar pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o espírito Joana de Ângeles começa a ditar pelo médium Divaldo Franco mensagens curiosas. Emmanuel começa a escrever livros de 15, 20 páginas. Capítulos com 6, 7 parágrafos no máximo. É curioso, porque se você pega esse livrinho da década de 80 e compara com os livros que eram escritos na década de 50, como Paulo e Estevão, os romances, eles são diferentes. E os livros tinham títulos diferentes também. Coragem. Calma. Eram esses espíritos preparando hoje. Os dias de hoje. Os desafios de hoje. Preparando um material para ser utilizado para pessoas que não têm tempo para ler mais do que 5 parágrafos. Você precisa comunicar em 20 segundos. Eu vou dar um exemplo. Os exemplos são muito bons. Então eu vou ler uma introdução. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. E tem 30 anos que eu estou estudando para entender. 6 parágrafos. É a introdução do livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz assim: perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual que pudesse ser adaptado às necessidades da Terra. Percebe? O que me chama a atenção aqui é que eles escrevem e produzem materiais adaptados às necessidades. Eles estão dando a dica. E nós já fazemos isso aqui. Vocês estão esperando o quê? Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Falassem para o espírito dos problemas do espírito.
Eu vou resumir. Há uma frase usada pelos psiquiatras, uma como se fosse um jargão, é, que diz assim: "Se tudo está doendo, é porque a dor não é física". Por quê? Porque as pessoas chegavam no consultório e o médico pergunta: "Onde dói?". "Pô, dói aqui, dói na coluna, mas dói aqui também, e está doendo o joelho, e os ossos doem". E o médico começava a notar, e a médica: "Pô, mas está doendo tudo. Eu estou com uma dor em todos os sistemas do organismo". Então, não é física. Isso nos mostra que não adianta você trazer uma solução física para um problema que é espiritual. Então não adianta você vir com uma abordagem, por mais sofisticada que ela seja, biológica, uma farmacológica, de química, de remédio, se a questão não é farmacológica. Então, nós chegamos nesse limite. A pessoa entra no consultório e diz: "Eu não consigo dormir". Ah, simples. Vou te dar uma anestesia geral. Não é? Tu no hospital, põe a máscara, aplica, você dorme, até passar o efeito. Então eu estou usando uma abordagem que é física para tratar de algo que não é físico. E Emmanuel nos diz aqui: "Não foi isso que vocês pediram. O que vocês pediram foram páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito". Então hoje, os problemas que nós vivemos são problemas do espírito, não do corpo. Você já imaginou o que era fazer um tratamento dentário no Texas há 200 anos atrás? Você já pensou nisso?